Boa tarde. Estamos ao vivo? Boa tarde, você aí de casa. Acomode-se no seu sofá, pegue sua pipoca que está começando o Jornal Autoral. Ariana Grande e Melody, parceria ou apropriação? Ana Vitória ou Thiago York, na rinha da MPB, quem será que tem razão? E você verá também, Ursinho Pooh entra em domínio público. Posso fazer meu próprio filme sem pagar nada? Não. Está começando agora o Jornal Autoral. A cantora Melody está sendo acusada de plagiar a canção Positions, Posições em português, para quem não sabe, da cantora americana Ariana Grande, que de grande não tem nada. A repercussão começou quando a cantora Anitta se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto, que despertou a revolta de milhares de fãs que estão nas ruas agora de diversas capitais. E saberemos mais sobre o assunto com a repórter Fernanda da Penha. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Breno, e boa tarde a todos. É isso mesmo, Gabriela Abreu Severino, mais conhecida como Melody, de apenas 15 anos, foi acusada de copiar a base melódica da música Positions da cantora internacional Ariana Grande, com a música Assalto Perigoso, lançada em outubro. A notícia veio a público logo após as cantoras Anitta e Melody se enfrentarem nas redes sociais e a dona do hit Envolver afirmar que não apenas conhecia os compositores da música original, como não iria mostrar a versão da cantora mirim para eles. Melody rebateu os comentários afirmando que havia entrado em contato com os autores da música e que sua versão havia sido previamente autorizada e que nela constavam os devidos créditos. No entanto, pouco tempo depois, o caso que causou polêmica nas redes sociais entre os fãs das cantoras brasileiras e de Ariana Grande atingiu uma das coautoras da música original, Nydia Charles, que declarou através do Twitter que Melody nunca havia dialogado com ela e exigindo ainda os devidos créditos e a monetização em cima dos ganhos da cantora com a música. Segundo ela, não há problema em fazer covers de músicas no YouTube e no SoundCloud. Contudo, quando a canção é disponibilizada em plataformas de streaming, é necessário creditar e compartilhar o lucro. A compositora ainda salientou que Melody é muito nova e que as medidas já estão sendo tomadas de modo pacífico. Eu estou aqui com alguns fãs da cantora Melody, justamente para perguntar como eles estão se sentindo em relação a essa situação. Boa tarde. Justiça! 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 Consegue dar uma palavrinha? Justiça! Uma palavrinha. Justiça! Por favor, uma palavra. Tá vivo? Melody, nós vamos roubar a sua música, depois de roubar a lua, e nós vamos vingar a nossa ídola! Justiça! 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 Como vocês puderam perceber, tivemos um problema com a transmissão da nossa repórter Fernanda da Penha. Voltaremos assim que possível. Deu merda. Enquanto isso, temos o grande prazer de receber em nosso estúdio a grande especialista em direitos autorais, Paula Fatucchi. Boa tarde, Paula. Como você está? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Senhora Fatucchi, indo direto ao ponto, você que está acompanhando o caso junto com a gente. Esse caso levanta uma questão bastante delicada relacionada a plágio para com a cantora Melody. Você pode afirmar, há plágio realmente? Bom, Felipe, desde o lançamento da música Assalto Perigoso, a cantora Melody afirmou que realizou uma versão da música original, certo? O que foi questionado pela cantora Anitta e em seguida pela multidão de fãs, que essa versão teria sido não autorizada pelos responsáveis da canção original. A exemplo da coautora Nydia Charles, que posteriormente veio se pronunciar sobre o grande equívoco da equipe de Melody, que foi exatamente esse o problema, até a repercussão do caso que não havia créditos ou qualquer contrato com a equipe da Ariana Grande, e o plágio é precisamente se apoderar da originalidade de alguém sem o consentimento e sem um acordo. Entretanto, podemos observar uma movimentação da equipe da cantora Melody, e ela estabeleceu não apenas creditar devidamente os autores da música original,
como partilhar os lucros da versão. Nesse sentido, deixa de ser configurado como plágio e se torna a canção derivada da música. Então, o que podemos observar é que a equipe da Melody tardou em estabelecer um acordo formal com a equipe da cantora Ariana Grande. Senhora Fatucci, mesmo depois de todas essas pressões das redes sociais, a equipe não se propôs a estabelecer um acordo com a cantora. Quais consequências isso poderia trazer para ela? Nesse caso, a medida mais provável seria a exigência de retirada das músicas de todas as plataformas de streaming musical. Se formos aprofundar em todas as medidas cabíveis, de acordo com a Lei dos Direitos Autorais, mais precisamente de acordo com o artigo 184, violar esses direitos de autor que lhes são conexos podem provar duas providências. A primeira, um processo civil que imputaria uma indenização, e a segunda, mais grave, que seria um processo criminal, que poderia levar a uma pena de indenização de 3 meses a 1 ano. É claro que na conjuntura da Melody é muito pouco provável que essa segunda hipótese fosse posta em prática. A medida mais provável, caso não houvesse estabelecido um contrato, como de fato foi estabelecido, seria realmente o pagamento de uma multa e a retirada das músicas de todas as plataformas. Nada de xilindró, então. Obrigado pelos esclarecimentos, senhora Fatucci. Em breve voltaremos com a senhora. A cantora Ana Caetano, que faz parceria com a cantora Vitória Falcão, Te amo. fez uma live em suas redes sociais, onde compartilhou com o público que elas estão proibidas de regravar o hit de grande sucesso Trevo, feito com o cantor Thiago York. Em resposta, o cantor publicou um vídeo em suas redes sociais, deixando claro seu descontentamento com a situação. E nossa repórter Lara Mineira está no escritório do cantor. Neste momento, como estão as coisas aí, Lara Mineira? Muito pão de queijo? Oi, Breno. Oi, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Breno. Trem doido. Os cantores e compositores Ana Vitória e Thiago York iniciaram a parceria em 2015, quando o duo entrou em contato com Felipe Simas, o até então empresário de Thiago York, que viria também a apadrinhar as duas cantoras. Porém, na live feita pelo duo, a cantora Ana Caetano expõe que a relação da dupla e do cantor Thiago York não estava indo bem das pernas. E, ainda que havia ocorrido uma distorção na lei dos direitos autorais através da canção Trevo, composta por Ana, com refrão criado por York, abre aspas. Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha, e um pouco triste também, que esse outro autor da música está impedindo a gente de regravar a nossa música. Fecha aspas, afirmou Ana. York, por sua vez, no início de junho, anunciou o encerramento da parceria com Felipe Simas e disse que havia criado seu próprio escritório, deixando claro o descontentamento em ter a história pública. O escritório, que gerencia a carreira de vocês, que é o escritório com o qual eu trabalhava e não trabalho mais, vem repetidamente sabotando meu trabalho. Está agindo de má fé para me prejudicar realmente, causando danos inclusive financeiros, pontuou York, que ao final do vídeo afirma que a música é de fato para as pessoas, mas que as leis de direitos autorais existem para proteger os autores. E estamos aqui com o próprio cantor Thiago York, que vai chegar a qualquer instante. Como assim ele não vem? Ué, mas ele não vem, não? E é 3, é 1, e é 2, e o sol, vê se não me esquece. Mas você não é o Thiago York, não, ué? Esse é o cover. Mas eu sou o Thiago York. O que ele tá fazendo aqui, ué? Vê se não me esquece. Você não é o Thiago York, não. Arreda o pé daqui. Não, arreda o pé daqui. Sai. Perdemos a conexão com a repórter Lara Mineira. Enfim, lamentamos pelo inconveniente mais uma vez. Parece que hoje não é o nosso dia de sorte aqui no Jornal Autoral. Seguimos então com a senhora Fatucci, que está assistindo ao vivo nossa reportagem do Jornal Autoral. Senhora Fatucci, a cantora Ana Caetano, em sua live no Dia dos Namorados, citou a seguinte frase se referindo às suas músicas.
A partir do momento em que ela passa por mim e vai para o público, ela não é mais minha. Com toda a sua experiência. A afirmação da Ana Caetano procede? Olá a todos mais uma vez. Olha, Felipe, em uma entrevista no programa Conversa com Bial, o Thiago York revelou ter resolvido a briga com a Ana Vitória. Segundo ele, a regravação foi liberada com a ressalva de que precisa da autorização do coautor. No caso dele, para gravar ou regravar a música. Isso é para que os compositores tenham controle da própria obra, de forma que permitem ou vetem qualquer gravação, de acordo com o artigo 5 das Leis de Direitos Autorais, a LDA, número 961098. Agora, para responder melhor a sua pergunta... Primeiramente, liberar a música não significa renunciar dos direitos autorais, pois ambas as partes ganham igualmente pela performance dessa música. Pelo que eu entendi da fala da Ana, ela quis dizer que a partir do momento que você coloca uma música no mundo, ela se torna duas pessoas sem que possa haver uma intervenção da parte do autor e do titular. Entretanto, na questão do corpo místico e do corpo mecânico, isso é, se o indivíduo compra um CD que seja da Ana Vitória, ele já tem apenas o corpo mecânico dessa obra, e não o corpo místico, que consiste nos direitos intelectuais da obra. Isso porque, como foi pontuado pelo próprio cantor Thiago York, a música como arte é feita para que todos possam se identificar e aproveitar. Porém, o LDA existe para que os autores e os direitos daquela música sejam preservados. Por isso a informação não procede, e o cantor Thiago York, que tem o poder sobre a canção. Fui claro o suficiente? Entendi. Voltaremos a bater um papo com a senhora em alguns minutos. Obrigado pela sua participação. Desde que a Convenção de Berna foi estabelecida em 1886 na Suíça, sendo responsável por reconhecer o direito do autor, em países como Estados Unidos e Brasil, todo dia 1º de janeiro é um dia de comemorações e anseios comerciais. Isso porque grandes obras dos mais diversos gêneros entram em domínio público devido ao transcurso de seus prazeres e proteção. Foi esse o caso do Ursinho Pooh, que em janeiro deste ano lotou as redes sociais com a informação de que ele estaria em domínio público. Que isso? Porém, é preciso pôr os pingos nos is? Não entendi. Botar os pingos nos is é explicar. Ah, tá. A Convenção de Berna se responsabiliza apenas por estabelecer um prazo mínimo de proteção para as obras e cabe a cada país definir sua data de expiração. No caso do Ursinho Pooh, o domínio público só é válido nos Estados Unidos, que aplica a previsão de proteção de 95 anos, contudo, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação da obra, e por essa razão, no país, o livro infantil de Alan Alexander Minecraft, que foi publicado inicialmente em 1926, sob o título de Winnie the Pooh, entra em domínio público em 2022. Passaram 95 anos, se você não entendeu nada que eu falei, é basicamente isso. Embora, no Brasil, o domínio público para obras literárias seja de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor original da obra, e de que as obras referidas do Ursinho Pooh entrarão em domínio público em terras nacionais apenas em janeiro de 2027. É possível perceber que os estadunidenses estão se valendo da oportunidade em uma adaptação do personagem do universo sob uma perspectiva surpreendente. Um filme de terror para maiores de idade. Tinha mais coisa. Intitulado Winnie the Pooh, Blood and Honey. Em tradução livre, Ursinho Pooh, Sangue e Mel. É sobre isso que a nossa repórter Olivia Palito traz mais informações ao vivo de Florianópolis. Boa tarde, Olivia. Exatamente, Felipe. E muito boa tarde, Olivia.
Olá, Felipe! Oi, Breno! E olá a todos! Então, o que tá pegando é o seguinte. A produção independente da Jagged Edge Productions, que já possui filmes que são versões macabras de obras infantis, como é o caso de The Curse of the Humpty Dumpty e The Legend of Jack and Jill, conta com a direção do cineasta Rhys Frank Waterfield. Segundo ele, a perspectiva mostrada é a de que o Ursinho Pooh e o Leitão se tornaram vilões após Christopher Robin os abandonar. Robin se afasta deles, não os alimenta, o que tornou a vida de Pooh e Leitão bem difícil. Como precisavam se defender, eles se tornaram selvagens. Eles voltam às raízes animalescas e não são mais mansos. Temos um urso e um porco ferozes que saem por aí em busca de uma presa. A proposta, é claro, deixou os internautas chocados nas redes sociais ao redor do mundo. Até eu fiquei toda arrepiada. E bom, pra quem não sabe, a Disney usou o Ursinho Pooh pela primeira vez em 1961, quando fez uma coleção de filmes deixando o querido ursinho mundialmente famoso. Naquela época, a legislação ditava que qualquer propriedade autoral perderia seus direitos e cairia em domínio público, passados 95 anos de seu lançamento. E por isso, é importante salientar que o thriller de suspense não tem nenhuma ligação com a Disney, já que os estúdios perderam os direitos autorais exclusivos. Você, Felipe, perguntou se por aqui as coisas estavam movimentadas. Estão sim. Todas as 4 salas disponíveis nesse shopping no centro de Florianópolis ficaram lotadas nas 3 exibições do filme durante a tarde de ontem, dia de estreia do filme no Brasil. E hoje não foi diferente. Vamos aproveitar e tentar falar com alguém que acabou de assistir ao filme do Pooh. Oi, estamos ao vivo do Jornal Autoral, tudo bem? Ah, guria, tudo uma bosta, na verdade. Você veio até fantasiado, muito fã, fala sério. E aí, o que você achou do filme? Olha, vou ser bem sincero contigo. É um absurdo. Um absurdo o que fizeram com o Ursinho Pooh em tela. Ele virou um monstro. Virou um monstro. Um total monstro. O Leitão virou maníaco, assassino, que fica matando todo mundo, sério. Na verdade, olha só, é uma vergonha. Esse filme é uma merda. Uma merda. Ai, que bom. E eu volto com vocês. Merda. Felipe e Breno. E para esclarecer tudo sobre o assunto, voltaremos com a senhora Fatuque. Senhora Fatuque, está nos ouvindo? Estou sim. Voltamos e já aproveito esse momento para dar um panorama sobre a última notícia que foi extremamente interessante. Como foi dito, no Brasil, as obras literárias só entram em domínio público 70 anos após a 1º de janeiro do ano que sucede o falecimento do autor original da obra. Isso, claro, de acordo com o artigo 41 da LDA, Lei nº 9.610. Por isso, o famoso Ursinho Pooh só entra no meio público por aqui no ano de 2027. A situação se assemelha ao alvoroço que aconteceu com a obra O Pequeno Príncipe, que já está em domínio público em grande parte dos países, incluindo o Brasil, e que permaneceu por muito tempo sob a proteção de seus direitos patrimoniais de autor, na França, de país de origem do autor mesmo. Por isso se explica a decisão da legislação francesa conceder um prazo de proteção maior para determinadas obras em razão das suas grandes guerras em que o país esteve envolvido, criando, por conta disso, prorrogações específicas. Senhora Fatuque, há uma desigualdade entre os prazos para que uma obra entre em domínio público em cada país. Há alguma lei que uniformize isso em cada país? A Convenção de Berna possui alguma proposta? Sabe, Felipe, essa falta de padronização entre o cálculo da data de domínio público é objeto de debate entre diversos especialistas do assunto. A exemplo, Sérgio Branco, um grande amigo meu, que discursa sobre isso no seu livro Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro. Além disso, o advento da internet pode complicar ainda mais a diligência da reprodução de uma obra que está em domínio público em determinado país e em outro não, né? Fora a questão de diferentes prazos de inspiração no momento da importação e exportação da obra. Por conta disso, a Convenção de Berna sugere algumas possibilidades para solucionar essa questão, mas deixa a cargo de cada país definir como esse processo será posto em prática. Por exemplo, no caso do Brasil, opta por dar a obras estrangeiras o tratamento nacional, nos termos do artigo 2 da LDA, protegendo as criações como as obras nacionais, inclusive quanto ao prazo para o domínio público. Dessa forma, ainda que a obra esteja em domínio público no país de origem,
no Brasil ela ainda será protegida, como é o caso em pauta do primeiro livro do Ursinho Pooh, que ainda não está em domínio no Brasil. Portanto, no final das contas, é complexo, gera um certo movimento desordenado nas pessoas que de fato não têm acesso a esse tipo de informação. Porém, cabe realmente aos veículos de notícia fornecer essas informações qualitativamente, enquanto o regulamento permanece o mesmo. Senhora Fatuque, nós do Jornal Autoral queremos agradecer intensamente sua participação, que agregou demais, muita coisa no nosso programa. Obrigado, Paula. E o Jornal Autoral fica por aqui. Agradecemos imensamente a audiência de vocês. Acabou mesmo? Acabou. Tchau, até mais. Levanta, mostrando. E você verá também, Ursinho Pooh entra em domínio público. Posso fazer meu próprio filme sem pagar nada? Não. Público, ela não é mais minha. Com toda a sua experiência. A afirmação da Ana Caetano procede? E disse que havia criado seu próprio escritório. Vamos começar de novo. Vai, fala. Boa tarde, oi, boa tarde. Pode ficar aí. Som, testando, 1, 2. Testando som. Tá gravando isso? Tem um delay. Pode rir, caralho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. 15 anos, foi acusada de copiar a base melódica da... Caralho!